série Permaneça em Jesus, parte 18. Libertação do poder do pecado. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito da vida, que é o poder vivificante do Espírito Santo em Cristo Jesus, me libertou da lei do pecado e da morte. Romanos 8:12. Por que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus? Primeiro, porque Cristo levou sobre si a culpa do meu pecado. Em segundo lugar, quando Ele é em nós, a escravidão do pecado sobre nós foi quebrada. Estamos livres da lei do pecado. Isto não significa que não pecaremos mais, pois continuamos pecadores. Gálatas 5,16 nos diz algo importante sobre a libertação do poder do pecado. Vivam pelo Espírito, que significa viver constantemente com o Espírito Santo, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Os próximos versículos de Gálatas 5, versículos 17 e 18, explicam que isso tem a ver com a vida vivida com o Espírito Santo. Os versículos 19 a 21 listam as obras da carne, o que não precisamos mais fazer quando vivemos com o Espírito Santo. Cristo em nós protege-nos do pecado e da obra dos anjos caídos, como 1 João 5,18 afirma. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus, Ele mesmo o protege, e o maligno não o atinge. Cristo preenche nosso coração com o Espírito Santo para que o mal não tenha lugar. No entanto, neste ponto, devemos também ter em mente que o homem interior está sendo renovado dia a dia. Segundo aos Coríntios 4,16. Cristo em nós nos encoraja a não pecar. Em 1 João 3, 6 a 9, lemos as seguintes palavras solenes sobre o pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Especialistas em grego antigo nos dizem que essas palavras incisivas sobre pecar referem-se ao pecado habitual. De acordo com o texto original grego, lê-se: ele não peca continuamente, ou seja, habitualmente, mas ocasionalmente ele pode cair em pecado. Como filhos de Deus, fazemos o que é certo e guardamos os mandamentos de Deus. Isso significa que com Cristo em nós e conosco, somos capazes de abandonar nossos hábitos pecaminosos. Nossa vida com Cristo em nós nos ajuda a ter vitória sobre pecados persistentes. Nos tornaremos carnais ao pecarmos de novo? Vamos ter em mente que, por meio dessa mudança maravilhosa, não alcançamos um estado sem pecado. Podemos cair em pecado por fraqueza, imprudência ou tolice. Se tal situação ocorrer, então precisamos respirar espiritualmente. Isso significa confessar nossos pecados, aceitar o perdão e, novamente, pedir para sermos cheios do Espírito Santo.
Enquanto respirarmos espiritualmente, permaneceremos cristãos espirituais e não nos tornaremos carnais novamente. O pecado não corta nosso relacionamento espiritual com Deus. No entanto, é um distúrbio que temos que enfrentar. Nós nos tornaremos carnais novamente se permitirmos que a incredulidade crie raízes e desistamos de respirar espiritualmente. Nossa natureza pecaminosa permanece conosco até a segunda vinda de Cristo. Nenhum apóstolo jamais afirmou estar sem pecado. No entanto, Cristo em nós faz uma mudança decisiva em nossa relação com o pecado. O resultado prático. O apóstolo João, em sua primeira carta, capítulo 2, verso 1, nos diz: Estas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Deus deseja que levemos uma vida sem pecado em Cristo, mas se pecarmos, então podemos pedir perdão ao nosso advogado e recebê-lo. Ellen White nos diz: o pecado poderia ser resistido e superado apenas por meio da poderosa agência da terceira pessoa da Trindade, que viria sem energia modificada, mas na plenitude do poder divino. E recebereis poder, página 13. Por meio de Cristo, vivendo em nós, por meio do Espírito Santo, o poder do pecado sobre nós está quebrantado, e isso decididamente reduzirá a frequência com que pecamos. Boa saúde. Cristo em nós fará com que cuidemos de nossa saúde. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. 3 João 2. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. 1 aos Tessalonicenses 5, 23 e 24. Comigo vem, não quero mais errar, longe de ti, no mundo vir vagar. Meu guia sei, pois falta-me a luz, perto de ti anelo andar, Jesus. Ó Salvador, conduze-me com amor, em tus pisadas guia tu meus pés, nas lutas contra o ignóbil tentador. Perto de ti eu quero andar, Senhor. Não temo ao inimigo tão cruel, não me amedronta a escuridão, meu mal. Com meu Jesus, vitória alcançarei. Seguro estou com meu Senhor, irei. Ó Salvador, conduze-me com amor, em tus pisadas guia tu meu